No ar, Jornal da Haqq TV. Bem-vindos a este espaço informativo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Está agendada para o próximo dia 26 do mês em curso o lançamento oficial do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional a nível da província de Nampula. O ato coincide com a investidura dos órgãos sociais entre representantes do governo, sociedade civil e de algumas universidades públicas e privadas para um mandato de 3 anos. O Conselho Provincial de Segurança Alimentar e Nutricional, a ser formalmente lançado no próximo dia 26 do mês em curso, é um órgão através do qual se pretende não só garantir a disponibilidade de produtos alimentares no seio das comunidades, mas também fazer com que os mesmos sejam consumidos de acordo com os padrões universalmente recomendados. Nós trabalhamos em vários níveis. Fazemos a advocacia, que é um campo de atuação, a advocacia na perspectiva de fazer a aproximação das estruturas ou das instituições que fazem a intervenção na componente de nutrição para que olhem para esta questão como uma ação prioritária, porque nutrição não é um problema só de alimentação, não é um problema só das comunidades mudarem hábitos alimentares, mas também é um problema de desenvolvimento humano, desenvolvimento de capital humano. Então acreditamos que com esta advocacia que nós temos estado a fazer, haverá uma maior consciencialização e haverá cada vez melhor uma resposta mais adequada a esta problemática. E também, por outro lado, fazemos um trabalho que é um pouco mais de intervenção comunitária. Neste preciso momento, através do governo provincial de Nampula, temos estado a pilotar o movimento social para a nutrição, que é um movimento que nós achamos que tem maior apropriação, maior inserção no seio comunitário, porque é lá onde nós ajudamos a promover as práticas de alimentação saudável, ajudamos a promover as ações que concorrem para uma boa nutrição, integrando vários serviços dentro de um agregado familiar. Para a materialização desses objetivos, foram eleitas na última quinta-feira as 3 universidades, nomeadamente o Norvuma, o Nilur e a Politécnica, que irão representar a classe académica. Na segunda-feira, o trabalho prossegue com a eleição de 3 organizações da sociedade civil, igual número de empresas privadas para se juntarem às instituições do Estado. Estamos em perspectiva que até o próximo dia 26 se faça já a formalização desse Conselho Provincial, que vai decorrer para basicamente a primeira sessão do COPSAN, que é o Conselho Provincial. E neste momento tem estado a decorrer a eleição dos órgãos de representação do COPSAN. Como sabem, tem vários órgãos, um dos quais que é a academia, outro é a sociedade civil, assim como o setor privado. Então, neste preciso momento, até então, tem estado a decorrer a eleição destes 3 órgãos. Cada um destes 3 órgãos terá 3 membros a se fazerem representar no COPSAN. Os profissionais de comunicação social que esta sexta-feira beneficiaram de uma capacitação sobre a matéria foram convidados a dar o seu melhor contributo na prevenção e combate à desnutrição, atualmente com elevadas taxas, sobretudo na província de Nampula. 4 cidadãos estrangeiros de origem supostamente iraquiana foram retidos em Nampula devido à falta de requisitos suficientes que confirem a sua entrada em Moçambique. Os indiciados com idades compreendidas entre 18, 17 e 64 anos de idade foram interpelados esta quinta-feira após o seu desembarque no aeroporto internacional de Nampula. De acordo com a porta-voz dos Serviços Provinciais de Migração em Nampula, os 4 indiciados foram interpelados durante o processo de fiscalização, tendo sido encontrados na sua posse 2 passaportes de nacionalidades diferentes, registados com nomes que não correspondiam com a lista de passageiros que seguiam na aeronave pertencente a uma companhia aérea de bandeira estrangeira proveniente da vizinha África do Sul. A Ação Provincial de Migração de Nampula recusou a entrada no país 4 cidadãos estrangeiros supostamente de nacionalidade iraquiana. A recusa foi porque estes não tinham ou não têm requisitos suficientes para entrarem em Moçambique. Não só como também saíram da África do Sul com a companhia Airlink para Moçambique com o passaporte iraquiano. Chegado a Moçambique, apresentaram à migração o passaporte com a nacionalidade grega. Com a triagem preliminar, verificou-se que estes continham ou têm consigo, trata-se de 4 passageiros, mas com 8 passaportes. Cada um deles com 2 passaportes,
um de nacionalidade grega e outro de nacionalidade iraquiana. Flávia Mazikimbe disse que os indiciados não conseguiram explicar com clareza as verdadeiras razões que motivaram sua deslocação para a província de Nampula. Não iria dizer que é falsificação como tal de documentos, mas suscitou uma inquietação, uma dúvida para o membro do Senam da província de Nampula de qual seria o motivo destes entrarem no nosso país, tendo viajado da África do Sul para Moçambique com um passaporte que era com nacionalidade iraquiana e chegado ao nosso país exibirem um outro passaporte que é de nacionalidade totalmente diferente daqueles que fizeram a viagem da África do Sul para aqui. Então, tínhamos que efetivamente recusar, sem contar com outros elementos que ditaram a não entrada destes 4 cidadãos. Os serviços provinciais de migração em Nampula garantiram que vão continuar com as investigações com vista a apurar todos os detalhes relacionados com o processo que envolve aqueles cidadãos estrangeiros que pretendiam entrar ilegalmente no território moçambicano através do aeroporto internacional de Nampula. E avenidas da cidade em Nampula marcou esta sexta-feira as celebrações do Dia Internacional de Urbanismo. Nesta marcha, os planeadores físicos juntaram-se para igualmente apelar às autoridades municipais e às lideranças comunitárias para em conjunto reforçarem a fiscalização a fim de solucionar a problemática de construção desordenada em todos os bairros da cidade de Nampula. Em termos de urbanização, nós precisamos de... tem duas situações diferentes. Temos a parte consolidada, que é a parte central, né, da nossa cidade, que nós herdamos do colonialismo, com alguma organização, né, tem alguma ordem, mas quando nós saímos para a periferia nós encontramos muita desordem, né, temos muita informalidade nos assentamentos humanos que lá se encontram, muita precariedade no acesso aos serviços básicos, como sejam vias públicas, iluminação pública, acesso à água, à corrente elétrica de qualidade. Então, e esses constituem os grandes desafios dos bairros, mas há muita fraca fiscalização. Então, a fiscalização precisa ser reforçada para que aquilo que está no plano se reflita na realidade. Para os nossos entrevistados, a idade devia fazer uma reestruturação de forma que Nampula possa competir em pé de igualdade com outras cidades do mundo. Olhando para a questão do urbanismo na cidade de Nampula, nestes últimos tempos estamos a verificar um grande constrangimento. Estamos a falar na questão da mobilidade, acessibilidade, a questão da habitação, a questão das áreas verdes que mais preocupa. Incluirmos as pessoas naquilo que é o programa de gestão da própria cidade, consciencializarmos as pessoas daquilo que é a responsabilidade deles como munícipes, como cidadão, é uma maneira também de fazer com que a cidade seja limpa. Se eu, como pessoa, sei que não posso usar a minha cidade de uma maneira insustentável, já estou consciente daquilo que são os meus deveres como pessoa. Então, é muito mais fácil termos a cidade limpa, incluindo aquela que é a população nos programas que são feitos a nível urbano. Bom, hoje decidimos nos juntar a todos nós da cidade de Nampula para comemorar pela primeira vez em Moçambique esta grande data que para nós futuros urbanistas que vamos organizar em Moçambique, numa perspectiva de mostrar a todos que juntos podemos abraçar Moçambique de uma só vez e organizar e sair dos problemas de assentamentos informais que temos vivido nas grandes cidades de Rovuma, Maputo, Zumbo e Índico, e desejam todos convidados para participar dessa grande marcha, desse grande evento. Com cerca de 700 mil habitantes, distribuídos em 18 bairros, Nampula é considerado o terceiro maior urbano do país, depois de Maputo e Beira. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades diz não possuir capacidades para responder às calamidades naturais que colocam o país em situação de vulnerabilidade. A posição foi manifestada numa altura em que mais de 40 mil pessoas sofreram com o efeito dos desastres naturais que colocam Moçambique em situação de alerta face ao fenómeno. Olhar para este contexto de mudanças climáticas pelo meio. Este gráfico que está aqui mostra que nesta linha tracejada, a primeira linha tracejada, é a nossa atual capacidade de resposta. O nível dos riscos atuais está nessa linha cheia. E se adicionarmos isto, aquilo que são as posições das mudanças climáticas, o nível será aquele que está no tracejado a vermelho. Portanto, há uma lacuna extremamente grande no que diz respeito à nossa capacidade de resposta. Daí que temos que pensar, repensar
não só olhar para a componente reativa, como também para a componente coativa. Como alternativa para responder ao fenómeno, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades destacou a necessidade da criação de locais de evacuação, garantir o mapeamento das zonas de risco, a requalificação das cidades e alarme para situações de eventos extremos. Na componente de prevenção e mitigação, julgamos que precisamos de aprimorar aquilo que são os sistemas de aviso prévio para atender a eventos complexos. Precisamos também de ativar uma série de iniciativas que já estão desenhadas e carecem de financiamento, desde infraestruturas de retenção, de proteção de cheias, e também a questão de infraestruturas que dizem respeito à observação de diferentes fenómenos meteorológicos. Para o académico Severino Nguenha, torna-se necessária a intensificação de um estudo científico que vai permitir uma melhor compreensão dos fenómenos naturais e previsão de riscos. Precisamos de fazer a tal ciência a sério, a tal investigação a sério, porque só um trabalho sério, um trabalho persistente, um trabalho profundo pode entrar na complexidade e ser uma oportunidade para trazer resposta aos nossos problemas. Entretanto, especialistas em desastres naturais reiteram que o canal de Moçambique encontra-se propenso à ocorrência de ciclones e outros fenómenos naturais, o que obriga o país a adaptar-se para dar resposta às calamidades através da criação de resiliências estruturais. O Conselho Municipal de Xaixais está empenhado na reabilitação de algumas vias de acesso para garantir uma melhor transitabilidade de pessoas e bens naquela região da província de Gaza. Trata-se de 516 metros e 3 rodovias do centro da cidade, cujas obras de reabilitação encontram-se em fase bastante avançada. Esta quinta-feira, o presidente do Conselho Municipal daquela cidade foi visitar as obras e constatou que o grau de execução é bastante satisfatório, havendo perspectivas da sua conclusão dentro do prazo previsto. E constatamos com muita satisfação o bom ritmo das obras, mas viemos também para transmitir ao nosso empreiteiro, ao fiscal da obra, a todos que estão envolvidos nos trabalhos, ao nosso departamento também de infraestruturas, a saudação dos munícipes, a satisfação dos munícipes que estão também a fazer a sua avaliação da qualidade das obras. Dia após dia recebemos observações dos munícipes e que dão sinal de estarem satisfeitos pela qualidade que o empreiteiro está a imprimir nas obras, tanto na faixa da construção da faixa de rodagem, dos passeios, da drenagem e, sobretudo, por em alguns locais ter deixado espaço para também arborizarmos estes troços. No entanto, a reabilitação destas vias de acesso abrange no seu trajeto 2 residências que serão destruídas e substituídas por outras a serem construídas em local já identificado. Mas também tem custos indiretos. Vamos, por exemplo, reassentar 2 famílias que estão dentro da faixa da estrada e o Conselho Municipal está a trabalhar, já tem espaços identificados no posto administrativo de Patrício Lumumba, decorrem neste momento de marchas para a construção de habitações para essas casas, para essas 2 famílias. A Carla já tem conhecimento de que vai ter que abandonar o espaço? Sim, já. E já sabe para onde é que vai? Sim, vamos a Patrício Lumumba. Já viram o terreno? Sim, já. E concordam em sair daqui por quê? Concordamos porque aqui, quando chove, enche de água. Então, preferimos mesmo sair mesmo. Estão satisfeitos com o espaço que o município deu? Sim, estamos. É um bom terreno, sim. As obras em referência vão custar aos cofres do Conselho Municipal de Xaixai cerca de 14 milhões de meticais do Fundo de Investimento.
O Serviço Nacional Penitenciário beneficiou de 34 viaturas disponibilizadas pelo Governo no âmbito do reforço da capacidade operativa daquela instituição. A entrega das viaturas teve lugar esta sexta-feira em Maputo, numa cerimónia orientada pelo Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Na ocasião, Joaquim Veríssimo afirmou que os meios destinam-se a minimizar o problema de transporte de reclusos para os tribunais, centros hospitalares e para a realização de diligências do pessoal afeto às unidades prisionais do país. Os circulantes que hoje colocamos à disposição do Sernap têm em vista mitigar o problema das condições atempadas e irregulares dos reclusos, conduções, portanto, atempadas e irregulares dos reclusos às diversas diligências a que devam, portanto, comparecer pontualmente e ao cumprimento das missões administrativas da instituição, o que certamente irá permitir garantir o acesso à justiça e o cumprimento das decisões judiciais. O Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos aproveitou a ocasião para apelar aos beneficiários no sentido de fazer uma utilização racional dos meios, de modo a garantir uma maior durabilidade. Em relação àqueles os utilizadores que saibam valorizar os meios, não queremos mais ouvir que a viatura Y acidentou-se porque o condutor não conseguiu realmente respeitar as condições mínimas de condução. Ou seja, ouvir dizer que por razões de excesso de velocidade, então envolveu-se no acidente e a viatura e, acima de tudo, a vida humana que se coloca em questão. Muito recentemente acompanhamos em Nampula e temos colegas que perderam a vida e colegas que, de facto, estão hospitalizados, para além da questão mesmo dos bens materiais. E esperemos que nós possamos aprender destas lições para melhor nós gerirmos estes meios e outros meios que estão à nossa disposição. Então, os condutores devem ser muito bem preparados, devem dominar as normas técnicas de manutenção e não só, como também devem permanentemente aperfeiçoar-se em termos mais ou menos de questões de condução para garantir que essas viaturas cumpram com a sua função dentro do tempo, portanto, que está tecnicamente previsto para poder realmente ter a sua vida tecnicamente aceitável. A aquisição das 34 viaturas custou aos... O setor de saúde na província de Gaza registrou uma redução significativa de casos de malária nos primeiros 9 meses do ano, ao diagnosticar cerca de 270 mil contra 380 mil de igual período do ano anterior. A cifra representa uma redução na ordem de 28%. Nós temos registrado redução do número de casos de malária na ordem de 28,9% ao notificarmos 270.790 casos de malária contra 380.439 casos de malária, o que dá-nos esta redução significativa de 28,9%. Segundo o médico-chefe provincial, a redução de casos de malária constitui o fruto de trabalho de sensibilização levado a cabo pelos ativistas do setor de saúde ao nível das comunidades, visando a divulgação de métodos de prevenção contra o mosquito causador da doença. Temos sensibilizado essencialmente a comunidade a poder usar as medidas de prevenção da malária e temos notado que temos melhorado bastante em relação à adesão da comunidade. Temos usado os agentes polivalentes elementares distribuídos por toda a província que fazem as palestras também a nível da comunidade. Temos realizado, neste momento está a decorrer uma pesquisa a nível do distrito de
de choque, de melhoria de casas, quer-se comprovar com a melhoria de casas é possível nós reduzirmos aquilo que é o índice de casos de malária na nossa província. Com vista a melhorar cada vez mais os métodos de prevenção contra a doença, o setor da saúde ao nível da província de Gaza lançou esta sexta-feira uma campanha de pulverização intradomiciliária que vai abranger os distritos de Limpopo e Bilene. O Sheikh Yunus Ali, que orientou a palestra desta sexta-feira da Mesquita Fátima, disse que todos os muçulmanos devem ser sinceros no pedido de perdão ao Criador sobre qualquer pecado cometido no dia a dia. Segundo o orador, a sinceridade demonstra um total arrependimento pelos pecados cometidos. Allah subhanahu wa ta'ala disse no seu Coran: Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah yurid an yatuba alaykum. Allah quer vossos arrependimentos. Para quê? Para que receba Allah subhanahu wa ta'ala esses arrependimentos e que vocês sejam pessoas perdoadas perante Allah subhanahu wa ta'ala. E noutra versão, no outro ayat, Allah subhanahu wa ta'ala disse: Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh. Peçam perdão a Allah subhanahu wa ta'ala e arrependem-se a Ele, ou arrependem-se nos que vocês praticam, nos vossos atos negativos, nos pecados em que a pessoa, dia após dia, faz de seu pão esses pecados. Então, todo ser humano é obrigatório, a todo muçulmano também é obrigatório a se arrepender perante Allah subhanahu wa ta'ala em todos os atos negativos, em todos os pecados que esse homem consome dia após dia. A sinceridade no perdão dos pecados foi o tema desta sexta-feira e convidamos daqui a pouco, inshallah, logo a seguir o término do jornal, para acompanhar esta khutbah. O país estará quente este sábado. Pensamos a Allah para que nos abstenha do fogo infernal. Assim deve ser o dua de todos os muçulmanos quando há muita quentura. E a seguir, está comprometido em não perder o khutbah da semana. Assalamu alaikum, boa noite.